Saudações, galera. Seguinte, pessoal, no dia 21, dia 21, eu vou, além de publicar a aula do conteúdo novo, eu vou também estar online numa live, mas eu lembro vocês quando estiver mais próximo, para tirar as dúvidas que por acaso tenham surgido desses conteúdos que vocês já viram com as videoaulas, fechado? Mas eu passo perto da data para lembrá-los. Hoje a gente vai trabalhar arte e filosofia, ou seja, o capítulo 6 do livro de vocês. O que é interessante nesse capítulo, e talvez facilite muito o entendimento, é que alguns dos principais conceitos que o livro aborda, ou melhor, que o capítulo aborda, vocês já viram, vocês já conhecem, então fica muito mais fácil de compreender todo o contexto do capítulo. Eu vou fechar o webcam aqui apenas para nortear a gente com os slides e a gente volta. Arte e filosofia, capítulo 6 do livro de vocês. Bom, primeiro ponto a ser colocado, a ser discutido aqui é: a arte é uma forma de expressão. Se você pensa a arte num texto poético, se você pensa a arte numa composição musical, se você pensa a arte numa pintura ou numa escultura, ali, nessa obra, está posta, está colocada toda a capacidade humana de sentir. Quem escreveu, quem pintou, quem esculpiu, quem produziu a obra de arte, o fez numa tentativa de externalizar um determinado sentimento. Por isso, quando a gente pensa em obra de arte, a gente automaticamente pensa na expressão de sentimentos, na manifestação desses sentimentos. Mas se a gente olhar um pouco para a história, e a gente vai se deter em alguns pontos dela, a arte nem sempre foi tão valorizada. É só lembrar, por exemplo, que Platão, filósofo que vocês conhecem desde o 7º ano, filósofo ateniense, grego, chamado de filósofo clássico antigo, Platão não considerava nem pintores nem escultores como artistas que merecessem créditos, ou seja, artistas que merecessem reconhecimento. Mas por que Platão pensava assim? Por um motivo muito simples que tem a ver com sua teoria do conhecimento. Como Platão dividia o mundo em duas realidades, e vocês já conhecem essa teoria das ideias, de um lado o mundo das ideias, perfeito, eterno, imutável, e do outro lado o mundo da matéria, imperfeito, mutável, e uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Agora imagine o seguinte: o que é uma obra de arte? Uma obra de arte é uma representação, eu estou pensando numa obra de arte figurativa. Uma obra de arte é uma representação de uma determinada realidade. Vamos supor que um pintor vá ao alto de uma montanha e desenhe, pinte num quadro o cenário que ele acaba de perceber. Ao fazer isso, ele está fazendo uma cópia, põe cópia entre aspas, uma cópia daquela realidade, óbvio que com as particularidades do seu traço, mas uma cópia da realidade. Você olha para o quadro, está lá, o pôr do sol lindo. Olha para o morro de onde ele pintou, está lá o pôr do sol lindo. Então, aquele quadro pintado é uma representatividade, uma cópia da realidade. Como Platão acreditava que o nosso mundo, o mundo da matéria, esse mundo em que a gente interage pelos sentidos, pelos 5 sentidos, visão, tato, paladar, olfato, audição, já era uma cópia do mundo das ideias, o mundo perfeito,
Então, o artista estava fazendo uma cópia da cópia, ao representar em um quadro a realidade que a gente percebe através, por exemplo, dos olhos. Por isso, ele repudiava, por isso ele minimizava a importância de pintores e escultores. No entanto, o próprio Platão considerava que a poesia e a música, elas eram muito válidas para o desenvolvimento do espírito. E quando eu digo espírito, galera, tenham em mente conhecimento, tenham em mente razão, tenham em mente a capacidade humana de pensar. Tranquilo? Então, para Platão, tanto a poesia quanto a música, elas tinham um papel muito importante na forma como a gente sente a realidade, na forma como a gente percebe a realidade através do fundamento de captar essa energia, essa força da realidade. Então, num primeiro momento, os aspectos do pensamento artístico, do pensamento sobre a arte dentro da filosofia, dialogam com isso que a gente está colocando aqui. Beleza? Vou avançar para o próximo tópico. Poesia e música influenciam nossas vidas. Bom, estética, ramo da filosofia que tem por objetivo o estudo da natureza do belo e dos fundamentos da arte. A gente discutiu no capítulo anterior, a bela é uma questão de gosto, que o conceito de estética ele foi mudando no decorrer do tempo. Hoje, estética, apesar de você encontrar, por exemplo, o nome estética associado a um centro de beleza, estética passou a ser, a representar uma área de estudo da filosofia em que ela se debruça sobre a reflexão sobre o belo, sobre a reflexão sobre a obra de arte e qual o papel da obra de arte dentro de uma sociedade. Tranquilo? Então, quando você lê num texto, num capítulo, num livro qualquer, filosofia estética é a área da filosofia que se debruça ou sobre a beleza, a obra de arte e o papel dessa área de conhecimento sobre a vida humana. Assim como você vai encontrar na filosofia, por exemplo, filosofia política, que vai se debruçar exatamente sobre o quê? Sobre as modalidades de governo, sobre como os estados se organizam, essa coisa toda. Então, a filosofia estética tem a ver com a área específica das obras de arte, de como a arte é pensada, como ela é sentida e como ela é percebida no tempo. Fechado até aqui? Então vamos pensar as concepções de Sócrates, Platão e Aristóteles sobre a arte. Bom, Sócrates se julgou incapaz de pensar o belo. Lembrem-se que Sócrates preferia ouvir as manifestações e as opiniões dos outros no sentido de questioná-las, de provocá-las em direção à construção de um conhecimento que era considerado verdadeiro. Então, Sócrates não se debruçou sobre a necessidade de criar um conceito para o belo que expressasse a ideia de arte. Já Platão, ainda num diálogo com as suas teorias do mundo das ideias, o que é que Platão fez? Platão disse que o que existe de belo é a ideia do belo em si, ou seja, a própria essência do que a gente pode chamar de belo, do que a gente pode pensar como um belo, como belo. Já Aristóteles, que era discípulo, ou seja, que era aluno de Platão, mas a concepção de Aristóteles acerca do conhecimento humano, para ele, dialogava muito mais com a realidade, essa percebida pelos sentidos, ou seja, a realidade sensível,
diferente de seu mestre, Platão, que acreditava numa realidade suprassensível, ou seja, além do sensível, o mundo das ideias. Então, para Aristóteles, a ideia de belo está aqui, em tudo que eu posso perceber com os sentidos. Se eu vejo, se eu sinto, se eu ouço, se eu toco, a beleza está nisso. Então, para Aristóteles, a beleza está aqui, nessa realidade sensível. E em que momento da história da filosofia, da história do conhecimento humano, a estética passa a ser uma área de conhecimento dentro da filosofia voltada para a arte, voltada para a reflexão sobre a obra de arte, sobre a beleza dentro da arte. A partir do século XVIII, ali por volta de 1750, quando vocês viram na aula passada, o alemão Baumgarten vai introduzir a palavra estética como uma área de conhecimento da filosofia voltada para a arte. É só a partir daí que a ideia de estética passa a dialogar com uma reflexão mais aprofundada sobre o papel da arte dentro da sociedade, sobre o papel da arte dentro da filosofia, sobre os impactos da arte na vida humana, o que representa, por que sentimos o que sentimos e tudo isso. Tranquilo até aqui? Se você tiver alguma dúvida, só para lembrar, anota no seu caderno que no dia 21 a gente vai fazer uma live só para tirar dúvidas. Então você anota a dúvida e durante a live a gente vai sanar todas essas dúvidas. Antes eu estava pedindo para vocês deixarem aqui no comentário, mas como a galera estava meio insegura para escrever suas dúvidas aqui, então eu vou fazer uma live só para tirar dúvidas. Então a gente vai organizar isso aí, 2 aulas, uma live para tirar dúvidas, mas a gente vai ajustar de acordo com as necessidades de vocês. Fechado? Vamos para o próximo tópico? Bom, falei dos conceitos de Sócrates, Platão e Aristóteles e da construção de Baumgarten do conceito de estética vinculado à filosofia, que vai agora investigar a sensibilidade e o belo na obra de arte. Vamos para o conceito do que é estética. Bom, em filosofia, a estética responde pelas questões que estão relacionadas ao gosto pela arte. Perceba, eu já ouvi algumas vezes pessoas me dizerem que elas não entendem por que alguém paga os elevadíssimos valores que se paga por uma obra de arte. Que não faz sentido você comprar um quadro por alguns milhões de dólares para colocar aquele quadro na parede. Que não faz sentido você gastar uma fortuna para visitar, por exemplo, um museu e ficar lá olhando para quadros estáticos. Essa é uma visão equivocada. Por que equivocada? Você tem o direito de não apreciar uma obra de arte, mas você tem a obrigação de respeitar as pessoas que apreciam. Porque, na verdade, se a gente observar para o mundo ao nosso redor, você vai perceber que qual é a necessidade básica, primordial para que a gente continue vivo? Alimentação. Ponto. Você tem fome, você deseja comida. Você não vai estar com fome, morrendo de fome, e eu trago para você, sei lá, um quadro qualquer, Monet, por exemplo. Um quadro do Monet e você vai trocar por um prato de comida. Não, você vai preferir o prato de comida. Por quê? Porque a sua necessidade imediata é saciar sua fome. Mas na medida em que a gente tem as necessidades básicas supridas, é natural que a gente deseje compreensões mais aprofundadas da vida.
É necessário que, tendo comida todo dia, você deseje uma comida melhor. Que tendo um lugar para morar, você deseje cada vez mais um lugar melhor. E na medida em que as necessidades básicas são saciadas, você automaticamente tem a possibilidade de criar outras necessidades. E uma das questões que nos tocam profundamente é de onde a gente veio, para onde a gente vai. E essas respostas não existem, pelo menos não que a gente tenha segurança para apontar. Então, quando você se depara, por exemplo, com uma obra de arte e questiona essa obra de arte sobre os valores retratados ali, sobre as reflexões que elas podem provocar em você quando você para e a observa, todos esses sentimentos, todas essas sensibilidades afloradas, todas essas capacidades de sentir são, de certa forma, o valor que está ali colocado numa obra de arte. E como elas são, de certa forma, únicas, porque cada obra, mesmo que seja de um mesmo autor, cada obra é única, ela afeta a cada pessoa de uma maneira diferente. Daí a importância da obra de arte e também das reflexões feitas sobre a obra de arte. E daí a importância do papel da filosofia estética. Até porque é preciso sair do senso comum, é preciso sair do lugar de fala que todas as pessoas estão, do senso comum, da média, do lugar de todos. É preciso ir além, porque senão você ficaria restrito a pensar estética só como, sei lá, um centro de estética, ou um salão de estética, ou uma academia estética. A gente ficaria restrito ao conceito de estética dentro do cotidiano, que representa só a ideia de belo, mas a ideia mais rasa de belo. Aquela ideia de belo que precisa com participação especial de Salomé e de Nietzsche, que precisa dialogar com o mercado, com a sociedade. Então você olha para alguém e diz, fulano é belo. Olha para o outro lado e diz, não, fulano não é tão belo. Quais são os parâmetros, quais são os modelos que você está utilizando? O que a sociedade considera bonito ou feio. Então é preciso pensar além disso. Por isso a arte precisa ser aprofundada. Por isso o pensamento sobre a arte precisa ser aprofundado. Ok? Então vamos para o próximo tópico. Como eu disse, essa estética do cotidiano é a ideia de beleza de cada sociedade. Mas a estética mesmo, as teses, capacidade de sentir ou faculdade de sentir através dos sentidos. Galera, eu gosto de pirraçar vocês com uma reflexão desagradável, extremamente desagradável, mas necessária. Uma vez eu fiz um curso de fotografia sobre sinestesia. Se vocês forem procurar no dicionário ou no Google o conceito de sinestésico, vocês vão perceber que é a capacidade que o artista tem de retratar em sua obra um aspecto extremamente próximo da realidade, tão próximo, tão próximo, tão próximo que você se depara com a realidade e tem o mesmo sentimento que teria se estivesse na realidade. Vou dar dois exemplos, um muito bom, muito bacana e o outro muito desagradável, para vocês verem como isso pode ser impactante quando a gente discute arte. Bom, no positivo, no agradável, imaginem um prato de sua comida favorita retratado numa fotografia ou num filme com o máximo de realidade possível e muito próximo,
uma imagem feita muito próxima, que você, mesmo só percebendo a imagem através da visão, do sentido da visão, é capaz de salivar, de encher a boca d'água. Por quê? Porque o artista foi capaz, através da sinestesia, de transportar o sentimento que normalmente você teria através do olfato ou do paladar. Ele foi capaz de representar isso através da visão. Tem um filme muito bacana chamado Perfume, a história de um assassino. Tem uma cena que uma personagem parte um pêssego ao meio e o enquadramento da imagem é tão perfeito que sua boca se enche de água ao ver o pêssego, de tão suculento que ele está. No curso, esse curso que eu falei de fotografia sobre sinestesia, o fotógrafo fez uma coisa muito desagradável, mas muito positiva para a gente entender na prática a ideia de sinestesia. O que é que ele fez? Ele tinha lá, óbvio, uma fotografia impressa de, olha que inusitado, um cocô. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, um cocô, uma fezes humana, com um caroço de milho que não se decompôs. Ele fez a fotografia muito perto, mas muito perto mesmo. E a fotografia estava tão precisa que todas as pessoas na sala, ao verem a fotografia, sentiram um asco, sentiram um nojo, uma repugnância muito grande. Por quê? Porque o fotógrafo foi tão preciso na captura da imagem que ele conseguiu transplantar da realidade para uma fotografia o asco, o nojo, o repúdio que nós sentiríamos diante daquele objeto na realidade. Então, a arte precisa nos tocar dessa forma. A arte precisa nos provocar a pensarmos de forma diferente a partir desses parâmetros e não sucumbirmos, ou seja, cedermos a modelos estabelecidos de forma superficial pela sociedade. Tranquilo? Vamos para o próximo tópico? Fechar o webcam para a gente seguir. E dentro dessa lógica, qual o papel da arte, então? Despertar emoções. Nos levar a um estado de contemplação, quando a gente para anestesiado diante de uma imagem e simplesmente observa, sem conseguir reagir, sem conseguir fazer nada além de observar. E aí, um filósofo já da modernidade, Friedrich Hegel, vai dizer o seguinte: o belo artístico é superior ao belo natural. Por esse, ou seja, o belo artístico, ser produto do espírito. Lembrem-se que esse conceito de espírito é o conceito de razão, o conceito de racionalidade, que, sendo superior à natureza, ou seja, é mais importante que a natureza, comunica essa superioridade a tudo que produz, inclusive a arte. O que é que Hegel está querendo nos dizer? Hegel está dizendo que uma obra de arte que retrate uma árvore é imensamente superior em importância artística do que a árvore, porque a árvore simplesmente nasceu lá. E a obra de arte sobre a árvore é uma representação da racionalidade humana. Tranquilo até aqui? Então, vamos aos dois próximos conceitos. A beleza muda conforme o tempo e o lugar. E a beleza está para além dos sentidos. Percebam esses dois conceitos que também são de Hegel. Hegel vai dizer que a beleza depende do tempo e do lugar. Como assim a beleza depende do tempo e do lugar? Se vocês pararem para pensar, o padrão de beleza, o modelo que norteia a ideia de beleza, ela muda no tempo.
ela depende do contexto histórico. A gente discutiu quando estava falando lá atrás sobre o belo e sobre o feio, que, por exemplo, se você pegar o modelo de beleza medieval, as pessoas precisavam ser normalmente acima do peso, porque representavam que não trabalhavam, e precisavam ter a pele muito clara, no caso da nobreza europeia, para representar a quase nenhuma exposição ao sol. Se você tivesse um corpo definido, se você tivesse um corpo forte na Idade Média, isso demonstrava, em sua grande maioria, que você precisava trabalhar para sobreviver. E se precisava trabalhar para sobreviver, você não era um nobre. Então você não fazia parte das elites da sociedade local. Por isso, um corpo mais, principalmente o corpo feminino, um corpo mais cheinho, um corpo mais gordinho e de pele extremamente alva, quase sem exposição ao sol, era a representação de beleza. Se você se debruçar sobre obras de arte que retratam aquele contexto, pinturas principalmente, você vai notar essa característica. Só que, na medida em que a gente vai avançando, esses padrões de beleza também vão sofrendo os impactos dos valores das sociedades que acolhem a ideia de beleza. Qual o modelo de beleza para nós, enquanto brasileiros? Qual o modelo de beleza, por exemplo, para a Inglaterra contemporânea? Então, percebam, esse modelo de beleza vai depender do lugar e do tempo. E por fim, o próprio Hegel diz que a concepção de beleza, ou seja, a ideia que a gente tem de beleza, ela vai além dos sentidos. Por que além dos sentidos? Olha só, quando eu observo com os meus olhos, ou seja, com o sentido da visão, eu capto a beleza de uma forma superficial, através dos sentidos. Mas eu posso transplantar ou levar essa beleza para um outro nível. De que forma? Para reflexão. Vamos supor, por exemplo, que eu tenha feito uma viagem que me impactou imensamente. E ao ver uma fotografia ou um quadro, uma tela sobre aquele cenário, eu não apenas volto a contemplar aquela beleza, como também sou capaz de sentir todas as sensações, positivas ou negativas, que aquela lembrança, que aquela reflexão me traz. Então, a beleza ela nos conduz a elementos, a níveis posteriores ao que os cinco sentidos, em sua superficialidade, nos oferecem. Daí a importância da arte, daí a importância da filosofia dialogando com a arte, a necessidade de aprofundá-la. Tranquilo até aqui? Bom, dúvidas, anotem no caderno que a gente vai tirar numa live online. E questionamentos e indagações poderão ser feitas nesse momento. Se não houve dúvidas, parte para as atividades, responde as atividades e a gente vai corrigi-las e listá-las no momento oportuno. No mais, galera, forte abraço e fiquem em casa. Até mais.